Olá, amigos. Quando a gente fica mais velho, muda de figura, de ponto de vista sobre muitos assuntos. A experiência nos ajuda a falar algumas coisas. Um texto bem bacana sobre isso. Como discutir com quem nunca viu, sentiu, viveu, estudou ou se interessou por diversas coisas do mundo. Quem vive exemplificando situações do passado e as comparando com as do presente não é museu, como muitos gostam de aclamar contrariamente contra esse dito popular, ironizando os que resgatam a história. O sujeito que tem essa possibilidade de ilustrar é culto. O problema é se prender aos tempos remotos e ficar por lá. Usar os dados para discutir casos atuais é ter subsídio. Eu me assusto ao ver gente do esporte, da política, da economia comentando fatos antigos e que são na minha memória, se referindo aos acontecimentos acompanhados do lembrete de que eu não era nascido naquela época. Não por eles que eu fico assim preocupado, mas por mim. Estou mais experiente pela idade ou simplesmente passei pelo tempo? Então dá para falar alguma coisa. Aliás, isso seria sinal de envelhecimento? Já estou com a barba um pouquinho branca. Parece que foi ontem mesmo que diziam: quando você ficar mais velho, vai encarar o mundo de outra forma. E é isso mesmo. Apesar de eu ainda ser jovem, embora seja meio gasto pelos anos, a visão das coisas é bem mais madura, equilibrada e, sem dúvida, com a sensatez em abundância que não se tem na adolescência ou na juventude. Alguns exemplos. Começando com o futebol. Dias atrás ouvi alguém falar da qualidade do esporte jogado hoje e fez referência à seleção brasileira campeã do mundo em 1994, que era extremamente pragmática, dirigida pelo Carlos Alberto Parreira. Classificou-se na bacia das almas para aquele Mundial, graças à convocação do Romário para decidir o jogo contra o Uruguai no Maracanã. O Romário não queria mais servir a seleção porque ficou ofendido que o Parreira deixou no banco num jogo que o Miller foi titular contra a Alemanha em um amistoso em Porto Alegre. Me lembro como se fosse hoje. Um pouco antes daquele jogo, nas eliminatórias, em desespero, os jogadores até entraram de mãos dadas contra a Bolívia, que era uma novidade o jogador de mão dada. Mas mesmo assim não conseguiam transmitir confiança. Assim sendo, o baixinho, que estava sendo boicotado por Parreira, foi chamado para decidir. O comentarista, que não importa quem foi, mas falou isso, sobre a seleção, acabou falando: eu nem nascido era naquele tempo, mas sei que o time era mais criticado pela antipatia do que pela falta de ofensividade. Não, era um time antipático e inofensivo. Não era ofensivo, não. Era uma seleção que dava tristeza a Sissi. Eu já era adulto quando ocorreu o Tetra. Lembro-me direitinho. Devo estar ficando velho mesmo. O Raí não funcionou como deveria. O Zinho ganhou o apelido de enceradeira. Prova da inofensividade. E o comentarista disse: eu não era nascido, mas era pela antipatia. O Brasil venceu aquela Copa pela genialidade de Bebeto e Romário no ataque. Vozes solitárias no ataque. Aliás, depois de tudo isso, eu fico pensando: quando você nasceu para o futebol? Eu lembro muito bem da década de 80. Então, quando se conseguia escalar as equipes de cor e salteado do seu time e dos times rivais. Me recordo daqueles times parrudos que a Ponte montava, decidiu o Paulistão perdendo para o São Paulo, quando o torneio ainda o Paulistão era significativo. Tínhamos o Guarani, campeão de 78, do Carlos Alberto Silva. E hoje, molecada quer discutir de futebol, fala um monte de coisa e nem lembra desses fatos, desses feitos. Acha que o futebol nasceu na década de 2000, década de 10, né? Na minha infância futebolística, ou da minha adolescência futebolística, eu me lembro do Valdir Pérez, do gol, do Serginho Chulapa do Santos, depois do São Paulo, do Leão sendo boicotado no Corinthians. Lembra? A democracia corintiana não queria o Leão, não. Tive o privilégio de ver o Zico, nunca vou me esquecer. O gol mais legal que eu lembro assistindo foi o gol que o Zico fez fileira e fez um golaço contra a Iugoslávia. 81, 82, 83, não sei quando foi. Lembro do Falcão, do Careca, do Denner, para se trazer mais recentemente. Eu vi os 3 Ronaldos surgirem no futebol, o CR7, o R10 e o R9. Já vi 2 pararem, né? O R9 e o R10. O Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Nazário. Do tempo que o Ronaldo Nazário era o Ronaldinho. Eu vi o Nenê surgir no Paulista de Jundiaí, pitei ele jogando o Campeonato Sub-17. Hoje é um senhor.
Lembro do Luxemburgo começando a carreira de treinador. O pessoal mais velho lembra também. Ele era o estrategista. Infelizmente, a história, com o passar do tempo, fica esquecida. E algumas pessoas pensam que o mundo nasceu ontem ou hoje. A história nasceu há muito tempo. A memória, por exemplo, não exalta e nem fala como deveria falar, como deveria exaltar o Leônidas da Silva, o Diamante Negro, o inventor da bicicleta da Copa de 38, e que fez o São Paulo ser grande na década de 40. O Diamante Negro, o Leônidas, virou um nome de chocolate. O chocolate Diamante Negro só existe em homenagem ao Leônidas da Silva. É inimaginável hoje a gente imaginar um chocolate com o nome de um artista, de um jogador dos dias atuais. Chocolate Messi, chocolate Cristiano Ronaldo, não dá, né? Eu lembro do Dadá. Só 3 coisas param no ar: helicóptero, beija-flor e Dadá Maravilha. Aí o pessoal vai falar hoje do Dudu também. O Dudu craque era o Dudu da academia, né, do Palmeiras. Esse Dudu de hoje é muito bom jogador, mas não dá para comparar com o Dudu craque, com o Dudu do Ademir da Guia, de outros craques com C maiúsculo. Aliás, quem é craque? Uma época exaltaram o Jadson e o Renato Augusto com a 10. Olha, o Pita, que era mais ou menos craque na época, seria cracaço hoje se comparado com esses caras. Lembra do Pita, do São Paulo e do Santos? Aí a gente muda de assunto. Vamos falar sobre política ou economia. É a mesma coisa. Muita gente jovem que não estudou, não discutiu nada, quer falar de democracia, tendo visto 1 ou 2 partidos no poder. Nasceram depois do real e só conhecem uma moeda. Dá para acreditar que tem gente que não passou pelo Cruzeiro Cruzado, né? Novo Cruzado, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Real, Reais. Não, só conhece o real. Eu abasteci em 94 a gasolina 67 centavos de real e o álcool 34, e ficou por um bom tempo. Ou do quilo do frango com valor simbólico de R$1. O pessoal não lembra disso. Esquecem que o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, que é tão taxado de liberal, era chamado de comunista, que a Dilma foi terrorista e não foi. Ela não foi, participou do sequestro do senador americano, do embaixador americano. O Lula era piquetista de porta de sindicato. Eles não lembram dessas coisas ocorridas. Falam de muitas coisas atuais sobre essas pessoas, esquecendo o passado dela, né? Eu lembro do Andreasa, do Tancredo, do Maluf na última eleição. O Maluf foi esquecido pelas gerações mais novas, né? Dos corruptos, quando se falava em corrupção, que rouba, mas faz. Aí eu fico pensando, como os nossos netos conhecerão a história desse período em que vivemos, com tanto fanatismo, tentando se polarizar o país entre Bolsonaro e Lula, como se fossem deuses e diabo. É difícil, principalmente nessa época de fake news. Eu me lembro de ter sido fiscal do Sarney. Eu lembro da perestroika, daquelas notas do Gorbachev, das Alemanhas, quando reunificou em 90. Nossa, Alemanha Oriental e Ocidental. As pessoas não se lembram dessas coisas da história, quer discutir comunismo, socialismo. O cara que defende o comunismo é porque não viu o que era o comunismo e o desespero das pessoas que queriam sair do comunismo. Será que as gerações de hoje só pensam no futuro e ignoram o ontem? Repito a minha introdução. Dizem que quem vive de passado é museu. Alto lá. Quem conhece o passado pode evitar os erros do presente e prever ou tentar fazer no futuro melhor. E a geração atual, que poderia estudá-lo melhor com as ferramentas de comunicação que tem, que a internet nos permite, muitos não fazem isso. Muitos, não estou generalizando, é lógico. Enfim, os tempos mudaram e continuam mudando. Eu me lembro da primeira vez que eu enviei um e-mail. Me lembro que eu passeava de barco no Rio Tietê, em Pirapora, quando meu pai entrou no consórcio de um videocassete. Videocassete se comprava em consórcio. Quando compramos um fax, nossa. Aí, sendo saudosista, já que é uma postagem saudosista, mas para falar do futuro também, eu queria ter a cabeça de hoje quando eu tinha 18 ou 20 anos. Não que eu era descabeçado, inconsequente, mas é que os anos nos amadurecem. Os hormônios não estão à flor da pele e a experiência de vida, a vivência em si, já se fazem sentir e dar confiança. E você? O que pensa do futuro? O que traz o passado para acrescentar no futuro? Fica essa reflexão.
não despreze a história, porque ela pode trazer conhecimento. Até mais.